Uma noite quente sobre Pela, a capital da antiga Macedônia. Acima dos telhados das casas flutuam os sons sonolentos de uma flauta. Oliveiras sussurram ao vento, e estrelas olham para a terra com a mesma saudade imutável de milhares de anos atrás. Nesta cidade, em meio a ruas de pedra e jardins verdes, nasceu um menino cujo nome ecoaria pelos séculos: Alexandre. Ele não veio ao mundo como uma criança comum, mas como um prenúncio de uma lenda. Sua mãe, Olímpia, dizia que ele havia sido concebido pelo próprio Zeus, que um dragão havia descido sobre ela em um sonho e que seu ventre havia se iluminado com luz. Tais palavras não são ditas de brincadeira quando se trata do futuro rei. Aristocratas sussurravam: filho de Filipe ou filho de um deus? Mas o próprio Alexandre, ainda criança, acostumou-se a essas conversas, e se elas lhe dessem força, ele as aceitava. Se o atrapalhassem, ele as esquecia. Ele não cresceu em um palácio, mas em uma atmosfera de expectativa. Seu pai, o rei Filipe II, era um guerreiro, um político e um reformador. Ele unificou a Macedônia, criou um exército em que acreditava. Ele sonhava em conquistar a Pérsia, a grande potência do Oriente. Mas para seu filho, ele não desejava apenas glória. Ele queria legar-lhe um império. Mas Alexandre sonhava em não receber, mas em criar. Desde a infância, o menino era diferente dos outros. Seu olhar direto, brilhante, investigativo. Ele ouvia quando os adultos falavam e fazia perguntas que nem sempre podiam ser respondidas. Um dia, com cerca de 7 anos, ele perguntou: por que o sol sempre nasce onde não estamos nós? E a mãe sorriu. Ela sabia, à sua frente estava um futuro viajante. Olímpia, uma mulher forte e inteligente, criou seu filho com amor pela lenda. Ela lhe contava mitos sobre Hércules, sobre Aquiles, sobre Zeus e Perseu. Em suas histórias, os heróis não apenas lutavam, eles se superavam. Alexandre os ouvia, fascinado, e cada vez perguntava: Aquiles era solitário? Porque, como muitos futuros heróis, ele sentiu a solidão desde o início. Na sua juventude, foi-lhe atribuído um tutor, nada menos que o próprio Aristóteles, o grande filósofo, aluno de Platão, um homem que pensava em termos do cosmos. Ele não ensinou Alexandre a governar. Ele ensinou-o a ver. Mostrou-lhe um mapa do mundo onde para lá da Hélade se estendiam terras cheias de mistérios. Ele disse: deves compreender as estrelas, a história, os animais e as pessoas. Caso contrário, conquistarás o mundo sem saber o que fazer com ele. Alexandre era um estudante ávido por conhecimento. Ele memorizava tudo. Sua memória era como água, na qual pedras são jogadas. Tudo se reflete, tudo deixa um rastro. Ele lia epopeias, aprofundava-se em poesia, matemática, medicina. Mas o que mais amava era a Ilíada. Aquiles tornou-se para ele mais do que um herói. Ele se tornou uma sombra, pela qual Alexandre lutaria por toda a vida. Tudo nele ansiava por movimento. Ele odiava a inatividade. Frequentemente, saía a cavalo da cidade, para as montanhas, onde o vento soprava e a respiração do céu podia ser ouvida. Ele treinava com os soldados, sentindo a espada em suas mãos como uma extensão de seu braço. Ele sabia que um dia toda a sua vida se tornaria movimento, e ele se preparava para isso com antecedência. Mesmo naquela época, muitos diziam que havia algo naquele menino que não havia nos outros. Ele não era cruel, ele não era frio, mas nele sentia-se um poder interno, calmo,
como fogo sob uma camada de cinzas. Quando ele entrava em uma sala, as pessoas ficavam imóveis, não por medo, por pressentimento. Ele ainda não havia se tornado grande, mas já era alheio ao comum. Às vezes, ele olhava para o céu por tanto tempo que precisavam chamá-lo várias vezes. Quando lhe perguntavam o que ele pensava, ele dizia sobre como é o outro lado do mundo. E embora ele não soubesse onde era esse lado, sentia que seu caminho o levaria até lá. Com cerca de 14 anos, ele já participava das discussões na corte. Ele não era apenas um ouvinte, mas um interlocutor. Suas palavras eram precisas, seus julgamentos maduros. Um dia, ele disse ao pai: "Você expande a Macedônia, mas eu expandirei toda a humanidade." Filipe riu, mas alguém perto dele guardou essa frase para sempre. Um dia, em um banquete, um dos anciãos perguntou-lhe: "O que você mais deseja?" Alexandre não respondeu imediatamente. Ele olhou para a lâmpada, para a chama, depois para o mapa pendurado na parede, e disse: "Quero que, depois de mim, o céu e a terra se lembrem do meu nome." Não era uma frase vaidosa. Era um desejo nascido em um coração que já então vivia além da vida. Ele era um menino, mas já sabia o que significava estar sozinho em meio à multidão, carregar dentro de si uma luz que os outros não viam. Ele não queria poder por poder, ele queria sentido. Sentia que algo maior que a simples ambição pulsava dentro dele. Talvez este fosse o seu destino, não ser rei, mas tornar-se um caminho. E então, quando o sol se punha atrás das colinas macedônias e seu quarto se enchia de luz suave, ele pegava um rolo da Ilíada e lia em voz alta, sobre como Aquiles lutou e sofreu, como amou e perdeu, e em cada linha ele ouvia um chamado, não para a guerra, mas para a grandeza, para aquilo que vem não pelo sangue, mas pela lealdade a um sonho. Ele ainda era jovem, contudo, a quietude já habitava nele, aquela mesma quietude que envolve os grandes antes de uma tempestade. E se você estivesse ao lado dele naquela noite, teria ouvido a respiração de um homem destinado a mudar o mundo. Ao amanhecer, quando a névoa ainda se estendia sobre as pedras das estradas macedônias e o ar estava carregado da umidade das ervas e do sopro da terra, Alexandre desceu ao pátio. Já havia pessoas aglomeradas ali, soldados, cortesãos, cavalariços. Todos olhavam para o cavalo preto que se debatia nas mãos e não permitia que ninguém se aproximasse. Ele se agitava, bufava, sibilava, como uma fera selvagem acidentalmente solta no pátio real. Era um cavalo trazido do Oriente. Seu nome era Bucéfalo, cabeça de boi. Custou uma soma enorme de dinheiro. O rei Filipe, pai de Alexandre, estava bravo. Ninguém conseguia domá-lo. E então, em meio à confusão e aos escárnios, o jovem Alexandre, que tinha cerca de 12 anos, deu um passo à frente. Sem gritar, sem desafiar, com aquela tranquila confiança que possuem aqueles que há muito tempo falam não com palavras, mas com gestos. Ele se aproximou do pai e disse: "Você está perdendo um cavalo lindo só porque ninguém consegue entendê-lo." Risadas explodiram no pátio. Alguém sussurrou: "O menino?" Mas Filipe não parou o filho. Ele observou atentamente. E assim, Alexandre se aproximou do animal. Bucéfalo levantou a cabeça, bateu com o casco no chão. Alexandre ficou imóvel. Ele não olhou para o corpo, nem para a crina, nem para a força. Ele olhou nos olhos. Ali, naqueles olhos escuros e úmidos, ele viu medo. O cavalo tinha medo das sombras. Medo,
porque seu rosto estava virado para o sol, e ele via sua sombra se mover sob ele. Ele não temia as pessoas, temia a própria escuridão. Alexandre virou Bucéfalo para que ele olhasse para a luz, e o medo recuou. O cavalo respirava pesadamente, mas não resistia mais. O menino estendeu a mão, suavemente, mas com firmeza. Ele não tentou pegar, ofereceu, e o cavalo permitiu. Permitiu que ele tocasse seu pescoço, sua cernelha. Alexandre não se apressou. Ele o acariciou, falou com ele em voz baixa, quase um sussurro. E então montou. Todos ficaram imóveis. Bucéfalo estremeceu, mas não o derrubou. E então eles andaram. Lento, passo a passo, depois a trote, depois a galope. Alexandre não se agarrava com todas as suas forças. Ele fazia parte do movimento. Ele não estava em cima do cavalo. Ele estava com o cavalo. Eles voltaram. O pátio estava em silêncio. Então, uma explosão de gritos, aplausos, risadas. E o rei Filipe disse: "Meu filho, procure um reino digno de você. A Macedônia é muito pequena." Alexandre não respondeu. Ele olhou para Bucéfalo, que agora permanecia calmo, como se tivesse encontrado neste menino não um mestre, mas um igual. Desde então, Bucéfalo tornou-se o companheiro de Alexandre. Estavam juntos nos treinos matinais, nas caçadas, nos passeios. Acostumaram-se a sentir um ao outro sem palavras, e talvez, nesta união, já se assentaram as bases do que mais tarde se tornaria a essência de sua campanha. Não a conquista, mas a conexão. Não o medo, mas a compreensão. Não o poder, mas a vontade voltada para a luz. Bucéfalo era mais que um cavalo. Era um símbolo. A encarnação de um mundo selvagem que pode ser compreendido se você o olhar não com sombras nos olhos, mas com o coração aberto. Alexandre sabia disso. Ele falou sobre isso com seus amigos quando eles perguntaram por que ele confiava mais em um animal do que em algumas pessoas. Um cavalo, disse ele, não mente. Ele vai quando acredita e corre quando sente a verdade. Ele não usa máscaras. Essas palavras foram repetidas por muitos depois. Elas foram escritas, foram transmitidas, porque era a verdade. Uma verdade que não nasceu na batalha, mas no sol da manhã, no pátio, entre pessoas que não acreditavam que uma criança pudesse domar uma tempestade. Mas Alexandre não domou, não suprimiu. Ele ouviu, ele sentiu, ele olhou para onde os outros não olhavam e por isso foi amado, mesmo por aqueles que temiam. Os anos passaram. Bucéfalo envelheceu, tornou-se mais forte, mais experiente. Ele não era levado para desfiles. Ele era guardado para o importante. E toda vez que Alexandre saía a cavalo, as pessoas diziam: "Lá vai ele que vê a luz mesmo em uma fera selvagem." Este episódio, aparentemente pequeno, um menino e um cavalo, mas nele toda a essência da grandeza: compreender, confiar e não ter medo, mesmo que uma tempestade esteja diante de você. E enquanto o sol se punha no horizonte e Alexandre, após despir sua armadura, sentava-se ao lado de Bucéfalo, ele acariciava seu pescoço e sussurrava: "Você também quer ver a beira do mundo?" E talvez o cavalo tenha entendido, porque em seus olhares havia a mesma coisa: fogo, movimento, paz, nascida da aspiração. Era noite. O vento das montanhas agitava a poeira nas estradas e no ar pairava um silêncio que anunciava a mudança. Alexandre estava sentado sozinho à sombra da colunata quando um mensageiro se aproximou dele. Ele se curvou, sussurrou uma única palavra e tudo mudou. O rei Filipe II, seu pai,
governante, vencedor, estava morto. Assassinato em uma celebração, cercado por sua comitiva, quando nada anunciava a tragédia. Assassinado pela mão de seu próprio guarda-costas, entre seu próprio povo. As razões foram debatidas por muito tempo. Alguns sussurravam sobre uma conspiração, outros sobre vingança. Mas para Alexandre, tudo já estava decidido. A hora havia chegado. Ele tinha cerca de 20 anos. Ele se tornou rei. De repente, sem tempo para se preparar, sem direito a cometer um erro. A Macedônia, embora forte, estava cercada de inimigos. Os helenos voltaram a reclamar. Os gregos levantaram a cabeça. As tribos bárbaras do norte se preparavam para testar a força do novo rei. Alexandre não se intimidou, não proferiu discursos grandiloquentes. Agiu. Primeiro, ele sufocou as rebeliões internas. Foi firme, mas não cruel. Persuadiu onde pôde, esmagou onde foi necessário. Ele compreendia que o respeito não se compra, só se ganha. Seu primeiro discurso ao exército foi curto. Continuaremos. Tudo o que meu pai começou será o começo do nosso caminho. Não herdamos, criamos. E nestas palavras não havia apenas determinação juvenil. Ressonava o espírito de um homem que sabia que seu caminho se estendia além das fronteiras. Ele embarcou em uma campanha para o norte. Os bárbaros, ao ouvirem falar do jovem rei, duvidaram dele. Mas Alexandre os derrotou um por um. Ele não apenas conquistou, mas demonstrou vontade. Ele se moveu rápida e decisivamente, e o mais importante, pessoalmente. Ele não estava em sua tenda, mas na batalha. Ele não estava atrás das linhas, mas na frente. Ao retornar, ele se dirigiu para o sul, para a Hélade. Atenas e Tebas o observavam com cautela. Os gregos não gostavam dos macedônios, considerando-os meio selvagens. Mas quando Alexandre se aproximou de Tebas e eles se rebelaram, ele não hesitou. Ele cercou a cidade, ofereceu-lhes que se rendessem. Quando eles se recusaram, ele a assaltou. Tebas foi destruída. Isso foi um sinal, não vingança, não raiva, mas uma lição. Os gregos entenderam. O novo rei não é um menino, é uma tempestade. Depois disso, Alexandre reuniu uma aliança de cidades gregas. Ele não ameaçou, persuadiu. Ele lhes falou sobre eles, os herdeiros de Homero, os filhos de Aquiles e Odisseu, que no Oriente, do outro lado do mar, havia um império que profanava templos, ameaçava a paz e ria da Hélade, a Pérsia. Ele propôs uma campanha, uma grande campanha, digna de heróis, uma campanha que completaria o que seu pai havia começado. Os helenos, inspirados, aceitaram. Assim nasceu o plano. E neste plano não havia apenas política. Havia um sonho. Alexandre pensava muito em Filipe. Suas lembranças não eram calorosas. Seu pai era rigoroso, às vezes severo, mas ele era grande. Ele criou um exército capaz de ir longe. Ele reformou a falange, tornando-a flexível e letal. Ele não apenas governou, ele construiu. Alexandre herdou isso e foi além. Ele fortaleceu o exército, reuniu os melhores comandantes, Parmênion, Hefestião, Pérdigas. Ele falava com eles não como rei, mas como camarada. Ele dormia com os soldados a céu aberto, comia a mesma comida com eles, compartilhava tudo, e ao fazer isso, conquistava corações. Mas no fundo, ele sabia, isso era apenas o começo. A Pérsia era enorme, seu exército muitas vezes superior em número. Seu rei, Dário, governava terras do Egito à Índia. Isso não era uma rebelião, não era uma incursão. Isso era uma expedição contra o mundo. E Alexandre compreendeu que não estava indo apenas para a guerra,
mas para o limite do possível. Ele estudou mapas, interrogou desertores persas, construiu rotas. Ele não se apressou, mas também não demorou. Seu espírito estava tenso, como uma corda de arco. Ele esperava o momento. E então, quando a primavera chegou à Macedônia e as estrelas estavam em suas posições adequadas, ele declarou: marchamos. Naquele momento, não começou apenas uma expedição. Começou uma história que mudaria todo o mundo antigo. E ao se despedir de sua mãe, ela lhe disse: você não vai para um inimigo, você vai para si mesmo. Ele não entendeu então. Mas muitos anos depois, parado à sombra de um palácio na Babilônia, ele se lembraria dessas palavras. Porque seu caminho não era apenas geográfico, era interno. O legado de Filipe tornou-se o fundamento. Mas as muralhas, torres e a cúpula deste império deveriam ser construídas pelo próprio Alexandre. E ele estava pronto. Seu espírito era aguçado, seu coração livre e o céu aberto. O céu estava claro e uma leve brisa agitava as velas. Alexandre estava de pé na proa do navio e olhava para o leste. À frente estendia-se o Helesponto, o estreito que separava a Europa da Ásia. Além, uma terra da qual não apenas começaria uma campanha, mas uma transição da lenda para a eternidade. A frota cruzou a água em silêncio, com confiança. As ondas batiam suavemente no casco, e os guerreiros estavam em silêncio. Eles sabiam que iam para o desconhecido. Cada um deles sentiu que pisaria em uma terra onde nenhum de seus antepassados havia estado. Uma terra onde a história seria reescrita. A manhã era dourada. O sol se elevava sobre a superfície e as sombras pareciam mais longas do que as pessoas. Alexandre tocou a água com a mão, como se quisesse lembrar este momento. Ele não sorriu, não proferiu discursos, simplesmente observou. Observou onde começou seu destino. Quando o exército desembarcou na Ásia Menor, Alexandre foi o primeiro a descer. Lançou sua lança ao chão e declarou: tomo-te, Ásia, como um presente dos deuses e o fruto da espada. Isso não era uma declaração de conquista, era um ritual. Ele não veio como um conquistador, ele veio como um herói épico, reivindicando o que havia sido perdido. Primeiro, ele foi para Troia, para as antigas ruínas onde Aquiles e Heitor teriam lutado. Alexandre depositou uma coroa no suposto túmulo de Aquiles. Ele permaneceu ali por muito tempo. Seus amigos não o perturbaram, porque sabiam que não era uma formalidade. Era um encontro com a sombra de um herói que ele carregava no coração desde a infância. Ele sussurrou: que meu caminho seja digno do seu. E o vento pareceu responder-lhe. Então começaram as primeiras batalhas. Os sátrapas persas esperavam por Alexandre. Eles sabiam que os macedônios se aproximavam, mas não esperavam tanta determinação, tanta velocidade. A primeira batalha ocorreu no Rio Grânico. Alexandre liderou o exército pessoalmente. Ele não ficou para trás. Ele avançou com sua lança sobre Bucéfalo, como uma tempestade, como um relâmpago. Os persas ficaram atônitos. A batalha foi feroz. Os guerreiros chocavam escudos, massas, gritos. A poeira subia ao céu, mas Alexandre rompeu as fileiras como uma onda através dos juncos. Ele foi ferido, mas continuou lutando. Seus companheiros o salvaram, e ao anoitecer, o campo era dele. A vitória em Grânico abriu a Ásia Menor para ele. As cidades, uma após a outra, abriram suas portas, algumas por medo, outras por admiração. Mas Alexandre não saqueou. Ele não se vingou. Ele se dirigiu aos cidadãos como aliados. Restaurou templos,
Devolveu estátuas aos deuses, ouviu pedidos. Ele não trouxe destruição, trouxe ordem, e isso surpreendeu até mesmo seus inimigos. Ele percorreu as antigas rotas comerciais por onde as caravanas se estendiam por séculos do mar Egeu para o interior da Pérsia. Ele viu templos, bazares, palácios, mas ele não parou. Seu olhar estava sempre voltado para a frente. Alexandre compreendeu que a guerra não era apenas batalha, também eram palavras. Ele escrevia cartas para Hélade, enviava relatórios, mantinha sua própria lenda. Mesmo então, ele começou a ser chamado não apenas de rei, mas de algo mais. Ele se tornou uma imagem, um símbolo, mas por dentro ele continuava sendo ele mesmo. Ele falava com os soldados, lembrava-se de Aristóteles, lia passagens da Ilíada. Às vezes, à noite, perto da fogueira, ele sentava-se em silêncio e olhava para a chama. E alguém próximo o ouvia sussurrar versos: "Em breve, ai de mim, descerei sob a luz do sol." Essa não era a voz de um guerreiro, era a voz de um homem que sabia o quão efêmera era a glória. O Helesponto ficou para trás, a Europa para trás. Diante dele, a Ásia, uma terra onde esperavam batalhas, palácios, areias, profetas, onde tudo seria diferente, onde ele se tornaria quem estava destinado a ser. E quando as estrelas se acendiam sobre o acampamento macedônico e os soldados adormeciam, Alexandre saía para a estepe, sozinho. Ele se deitava no chão, olhava para o céu e perguntava: "Aquiles, você me ouve?" E talvez naquele fim do mundo onde repousam as sombras dos heróis, alguém realmente ouvia. A poeira das estradas da Mesopotâmia levantava-se dos cascos. O horizonte tremia com o calor, e além desse tremor, Alexandre viu seu objetivo. Ele avançou até onde pulsava o coração do Império Persa. O império de Dário III se estendia por milhares de quilômetros. Era tão vasto quanto a própria história. Mas Alexandre não viu uma montanha diante de si. Ele viu uma escada. Após a vitória em Grânico, o caminho estava aberto. Alexandre dirigiu-se para o sul. Seu exército passou pela Lícia e Cária, contornou Sardes e entrou na antiga Fenícia. As cidades se rendiam, mas nem todas. Em Mileto e Alicarnasso tiveram que lutar. Ele não poupou esforços, mas também não destruiu desnecessariamente. Ele avançava, passo a passo, cidade por cidade. E então, quando tudo parecia calmo, aconteceu algo que se tornou um ponto de virada: a Batalha de Isso. Dário havia reunido um exército. Ele mesmo marchou contra Alexandre. O exército persa era enorme, várias vezes maior que o macedônio. Eles se encontraram em um vale estreito, onde o mar e as montanhas comprimiam o espaço. E ali, no úmido amanhecer, começou a batalha. Dário estava no centro, rodeado de guarda-costas, como uma divindade. Alexandre, por outro lado, estava no flanco, com a cavalaria. Quando o golpe soou, ele se lançou para a frente. A formação da falange macedônia, com suas longas sariças, era como os dentes de um gigante. Eles avançavam lentamente, mas implacavelmente. E o flanco de Alexandre rompeu as defesas e se lançou diretamente em direção a Dário. Dário hesitou novamente. Pela segunda vez, ele virou sua carruagem para escapar. E assim que ele se foi, tudo se desintegrou. O exército persa, como um tecido, perdeu seu fio. Restaram apenas farrapos. Quando a batalha cessou, Alexandre não exultou. Ele contemplou a distância. Dário havia escapado, mas seu poder, não.
O Império Persa, que havia mantido o mundo por 300 anos, caiu na planície sob os golpes do jovem rei de Pela. Alexandre não parou. Ele iniciou a perseguição. Ele queria capturar Dário, não por vingança, por cumprimento. Ele compreendeu. Enquanto Dário vivesse, o mundo estaria dividido em dois. Ele passou por Babilônia, onde foi recebido como um senhor. A cidade não foi tomada, foi aberta. Templos, palácios, jardins suspensos, tudo se tornou parte do novo poder. E Alexandre voltou a assombrar a todos. Ele não destruiu, ele restaurou. Ele trouxe ordem. Ele continuou para Susa, depois para Persépolis, a capital da Pérsia, o coração do império. Aqui ele fez algo estranho, organizou um banquete. Magnífico, faustoso. Gregos e persas sentaram-se à mesma mesa. Música soava, vinho corria. Mas sob este banquete sentia-se um vazio. Uma noite, enquanto o fogo nas braseiras tremeluzia, Alexandre pegou uma tocha e dirigiu-se para o palácio. Ele o incendiou. Alguns dizem que por embriaguez, outros pelo desejo de vingar a Atenas queimada, e alguns que foi um gesto, uma despedida ao velho mundo. As chamas envolveram as colunas. Persépolis ardeu. Alexandre ficou parado e observou. E então, em voz baixa, pronunciou: basta. 2 começos lutavam dentro dele, herói e conquistador, sonhador e guerreiro. Naquela noite, ele foi ambos. Dário, enquanto isso, fugiu mais para o leste. Seus mais próximos, vendo a inutilidade da resistência, o traíram. Ele foi assassinado. Alexandre encontrou o corpo e chorou. Ele ordenou que Dário fosse sepultado com honras reais. Ele mesmo vestiu o manto persa de Dário e disse: eu não conquistei um rei, eu herdei o seu trabalho. Isso era mais que um gesto, era uma ideia. Um império não como um troféu, um império como sentido. Agora, todo o Oriente estava diante dele, mas ele não sentia triunfo. Ele sentia cansaço e talvez solidão. Ele havia alcançado seu objetivo, mas não o fim. E quando a noite caiu novamente sobre as cinzas de Persépolis, ele saiu sob as estrelas, deitou-se no chão e permaneceu em silêncio por muito tempo. Bucéfalo estava perto, respirando constantemente. Alexandre sussurrou: e agora, velho amigo? Não houve resposta, apenas o vento do Oriente. E as estrelas, sempre as estrelas. Após a queda de Persépolis, o caminho de Alexandre seguiu para o leste, para as terras da Báctria e da Sogdiana, onde montanhas rochosas cediam lugar a desertos e cidades se escondiam em vales como miragens. Ele não foi por conquista, ele foi porque não conseguia parar. Sua campanha havia deixado de ser uma guerra, tornou-se uma jornada interior, um caminho pelo qual ele buscava a si mesmo. Essas terras não se renderam sem lutar. Reis locais, príncipes, montanheses se levantaram contra ele, armaram emboscadas, esconderam-se em desfiladeiros. Mas Alexandre não estava com raiva. Ele compreendeu. Isso não era malícia, era medo do desconhecido. Ele ensinou seus soldados a respeitá-los, a respeitar a terra, as leis, até mesmo a resistência. Em algum lugar na Sogdiana, ele conheceu Roxana. Seu nome significava a brilhante, e segundo a lenda, quando ela entrou na tenda, até as tochas arderam mais suavemente. Ela era a filha de um cacique local, não uma rainha, mas havia algo especial nela. Alexandre, cansado de sangue, de caminhos, de batalhas, sentiu de repente que seu coração amolecia. Ele casou-se com ela, não por cálculo, mas por escolha. Isso provocou sussurros entre os macedônios.
insatisfação entre os helenos. Mas ele não se explicou, ele simplesmente a olhou nos olhos e viu ali o Oriente com o qual ele buscava se unir. No entanto, nem todos ao seu redor entenderam essa ideia. Alguns acreditavam que Alexandre estava se perdendo, tornando-se um estranho, traindo a Hélade. Entre eles estava um homem chamado Calístenes, sobrinho de Aristóteles, historiador e filósofo, que acompanhou Alexandre em sua campanha. Ele se recusou a curvar-se diante do rei no estilo persa, recusou-se a reconhecer sua divindade. Aos seus olhos, Alexandre estava se tornando um déspota. Aos olhos de Alexandre, ele era incompreensível. O conflito se aprofundou. Alexandre falava cada vez mais frequentemente da unidade dos povos, do casamento do Ocidente e do Oriente, de um império não da espada, mas de ideias. Mas, de sua parte, a ordem já havia sido dada. Calístenes foi preso. Mais tarde, ele morreu na prisão. Alexandre permaneceu em silêncio. Foi uma das noites mais escuras de sua vida. Ele ficou junto ao fogo, segurando um pergaminho com as notas filosóficas de Calístenes e refletiu sobre onde jazia a linha entre a grandeza e o orgulho. Ele não respondeu a si mesmo. E havia ainda outras tristezas. Um de seus generais mais leais, Cleito, o homem que lhe salvou a vida em Grânico, uma vez iniciou uma discussão em um banquete. Acusou Alexandre de se tornar um déspota oriental, esquecendo suas raízes macedônias. Alexandre, enfurecido, em um surto de embriaguez, agarrou uma lança e o matou. Depois disso, ele sentou-se na escuridão, sem comer, sem falar. Ele não gritou, ele chorou. Este não era um rei, não um conquistador. Este era um homem que percebeu que havia perdido alguém que o conhecia desde a infância, que o havia chamado pelo nome sem um título, que havia falado com ele como um igual. Ele começou a construir cidades, uma após a outra, como se quisesse conectar toda a humanidade com fios de pedra e palavra. Alexandrias na Ásia, em fronteiras, em encruzilhadas. Elas iriam se tornar luz, mas ele entendeu, a luz só pode vir de dentro, e se há sombra dentro, as muralhas não salvarão. Ele continuou e continuou. Nas montanhas, onde a respiração se torna difícil, ele continuou a marcha. Os soldados resmungavam, cansavam-se, morriam. Mas ele marchava primeiro. Ele não podia parar. Ele disse: enquanto houver terra, eu devo vê-la. Um dia, quando o destacamento se perdeu nas gargantas nevadas e parecia que todos pereceriam, ele deu sua água aos feridos, sem palavras, e ninguém reclamou depois disso. Ele começou a recrutar os locais para o exército, ensinou-os, uniu-os aos macedônios, organizou casamentos entre oficiais e mulheres orientais. Ele não queria dominação, mas fusão. Um povo novo, um império de pessoas, não dividido por idioma e cor da pele. Mas nem todos estavam preparados para isso. A traição começou a escorregar pelas costuras. Alguns oficiais, lembrando Filipe, recordavam como tudo era mais simples quando o inimigo era inimigo, e a vitória um espólio. Agora o rei falava de harmonia, filosofia, estrelas. Alexandre estava mudando. Ele lia à noite. Ele se lembrava de Aristóteles. Ele escrevia cartas nas quais perguntava: onde estão os limites do humano? Ele calava-se mais frequentemente. Ele estava mais frequentemente sozinho. Apenas Bucéfalo permanecia perto. E Hefestião. Mas até Bucéfalo começou a envelhecer. Ele tropeçava, respirava com dificuldade. Alexandre acariciava seu pescoço e sussurrava: só mais um pouco, amigo. Já estamos quase lá.
E nessas palavras havia tanta tristeza quanto na voz de um andarilho que sabe que o lar está além do horizonte. Ele não sabia que a Índia se aproximava, uma terra de rios e deuses, uma terra onde ele enfrentaria provações que ainda não conhecia. Mas, por enquanto, era noite, vento nas montanhas e estrelas como testemunhas de como um homem, que havia se tornado um semideus, compreendia cada vez mais profundamente que era simplesmente um homem. O ar do verão indiano era denso, saturado de umidade e de aromas desconhecidos para os macedônios. Palmeiras, rios, florestas úmidas, tudo parecia não apenas novo, mas impossível. Esta era uma terra diferente, viva, respirando, antiga. Alexandre chegou às margens do rio Hidáspes. Suas águas corriam tranquilas, mas em suas profundezas sentia-se o poder. Na margem oposta encontrava-se Poros, o rajá indiano, alto, orgulhoso, paramentado com uma armadura que brilhava como o sol do meio-dia. Seu exército era numeroso e incluía elefantes de guerra, enormes, adornados com tecidos de ouro, com torreões em suas costas. Permaneciam como colinas imóveis, irradiando medo. Alexandre não tinha medo, mas também não se apressou. Ele observou. Buscou fraquezas. O rio, largo e rápido, parecia um obstáculo intransponível. Mas ele esperou uma tempestade. Quando o céu escureceu e a chuva envolveu o mundo em um véu, ele atravessou com seu destacamento, de repente, ao abrigo da neblina. A manhã pegou os indianos de surpresa. Alexandre atacou de repente, rapidamente. Primeiro a cavalaria, depois a infantaria. Os indianos lutaram ferozmente. Os elefantes se agitavam, esmagavam, rugiam. A batalha foi brutal. Bucéfalo, o velho e fiel cavalo, o acompanhava. Ele se lançou para a frente, como em sua juventude. Alexandre sentiu sua respiração ficar rouca, suas pernas tremerem. Mas ele não parou. Para o fragor da batalha, sob os golpes de lança, sob as sombras dos gigantescos elefantes, Poros lutou pessoalmente. Foi ferido, mas não recuou. Alexandre viu nele não um inimigo, mas um igual. Seus olhares se encontraram no meio da batalha, e naquele olhar havia respeito. Poros caiu, mas não foi humilhado. Levaram-no a Alexandre, e Alexandre perguntou: "Como você quer que eu o trate?" Poros respondeu: "Como um rei trata um rei." Alexandre sorriu. Exatamente assim será. Ele deixou Poros governar. Ele não levou troféus. Ele levou respeito. Mas o preço foi alto. Naquela mesma tarde, Bucéfalo, ferido e exausto, deitou-se ao pé de uma árvore e nunca mais se levantou. Alexandre sentou-se ao lado dele. Ele não falou, apenas acariciou seu pescoço, como havia feito muitos anos antes, no pátio macedônio. Ele sussurrou: "Conseguimos, amigo. Vimos a beira do mundo. Obrigado." Ele fundou uma cidade e a chamou de Bucéfala, em sua memória, não em honra à conquista, em honra à amizade. Os soldados ficaram em silêncio. Sabiam que não havia morrido apenas um cavalo. Havia morrido a última testemunha de sua juventude, de seu começo, de sua verdade. Depois disso, o exército começou a desacelerar. As pessoas cansaram. Haviam percorrido todo o mundo conhecido. Montanhas, desertos, rios. Haviam conquistado tudo, mas o cansaço acumulava-se em seus corações. Alexandre sabia, se ele ordenasse, iriam mais longe. Mas ele não queria ir sozinho. Ele reuniu um conselho, ouviu seus oficiais. Muitos falaram com respeito, mas pediram para retornar, para casa, para seus filhos, para a luz da Hélade.
Alexandre permaneceu em silêncio por muito tempo, e então disse: Bem, voltaremos. Não foi uma derrota, foi uma compreensão. Ele sabia. A eternidade não pode ser construída unicamente sobre a vontade de uma pessoa. Precisa de paz, precisa daqueles que permanecerão. No caminho de volta, ele continuou a construir cidades, a escrever cartas, a conversar com os locais. Ele era tanto um governante quanto um filósofo. Ele não lutava mais, ele observava, ouvia, refletia. Mas, às vezes, à noite, ele saía do acampamento, olhava para o céu, procurando entre as estrelas aquela sob a qual Bucéfalo havia partido. E, talvez, naquele momento, ele falava consigo mesmo, com o menino que uma vez havia virado o rosto de um cavalo para o sol. O caminho de volta serpenteava pelo deserto. Não um deserto de areia, mas um deserto de silêncio. O exército marchou sem gritar. A vitória era deles, mas seus corações estavam cansados. Alexandre ia à frente, mas ele mesmo ficou mais silencioso. Sua campanha estava se transformando em uma procissão de memórias. As cidades que ele fundou ficaram para trás. Seu nome foi pronunciado em muitas línguas e cada um o pronunciava à sua maneira. Mas ele mesmo cada vez mais se lembrava de uma coisa: Alexandre de Pela. Não um deus, não um rei, mas o filho de Olímpia, o menino que sonhava em ser como Aquiles. Um dia, na estrada, Hefestião adoeceu. Foi repentino. Febre, fraqueza, silêncio em seu olhar. Alexandre largou tudo. Sentou-se ao lado da cama, segurando a mão do amigo, sem se afastar dele. Nunca ele parecera tão vulnerável como naqueles dias. Hefestião era tudo para ele: irmão, conselheiro, um espelho no qual ele via o homem por trás do título. Juntos, eles haviam cruzado fronteiras, batalhas, dúvidas. E agora, Hefestião partia, não por uma espada, não por traição, mas por doença, em silêncio, lentamente, irreversivelmente. Quando ele morreu, Alexandre não pronunciou palavra, não soluçou. Ele ficou imóvel. Então ordenou: haveria luto, um templo, cinzas e memória. Ele ordenou que o corpo fosse queimado em uma enorme pira, que um monumento funerário fosse erguido. Ele cortou o cabelo. Ordenou a todas as tropas que guardassem luto. No coração do império, o próprio coração de Alexandre morreu. Depois disso, algo nele desapareceu. Ele ainda falava, ainda construía, mas seu olhar se voltou para dentro. Algo de outro mundo apareceu nele, como se ele já não estivesse entre as pessoas. Ele retornou à Babilônia. Esta cidade, entre rios e palmeiras, pareceu-lhe um ponto de equilíbrio. Ele queria torná-la sua capital, não apenas do império, mas de um novo mundo. Aqui ele recebeu embaixadores de terras distantes, discutiu o reassentamento de povos, arranjou casamentos mistos. Ele falava do futuro como uma força que podia ser construída. Ele sonhava com uma campanha na Arábia, com rotas marítimas, conectar culturas, mas seu corpo enfraqueceu. Um dia ele sentiu febre, uma febre simples, ao que parece. Mas a cada dia ele ficava mais silencioso, sua voz mais baixa, seu passo mais lento. Ele ainda se reunia, ainda consultava, mas passava cada vez mais tempo em seu divã, olhando para o teto. Os generais se reuniram ao redor. Cada um se perguntava quem seria o próximo. Perguntaram-lhe: a quem você deixa o império? E ele sussurrou: ao mais digno. Essas palavras não eram uma resposta, eram um enigma, porque ele mesmo sabia, alguém como ele não se repetiria. Seus últimos dias ele ficou em silêncio.
Seus olhos estavam abertos, mas pareciam olhar através. Seu corpo jazia na Babilônia, e sua alma em algum lugar em Troia, nas florestas da Macedônia, às margens do Hidáspes, lá onde Bucéfalo ainda vivia, onde Hefestião ainda ria. Quando ele morreu, tinha cerca de 33 anos. Partiu, sem ter completado sua campanha nem sua visão. O império que ele construiu começou a desmoronar quase imediatamente. Os generais o dividiram como tecido. As cidades brigaram, as pessoas discutiam quem ele realmente era. Mas não importava, porque Alexandre não pertencia nem aos macedônios, nem aos persas, nem ao Ocidente, nem ao Oriente. Ele pertencia a uma ideia, a ideia de que uma pessoa pode ir além, além dos limites, além do medo, além de si mesma. E naquela noite, enquanto seu corpo era preparado para o enterro, uma estrela incomum acendeu-se sobre a Babilônia. E então desapareceu. E alguém disse: ele não morreu. Ele simplesmente foi para onde sempre quis estar, entre as estrelas. Quando o corpo de Alexandre foi levado pelas ruas da Babilônia, houve silêncio. As pessoas não gritavam, não choravam, não cantavam. Elas olhavam, apenas olhavam para o ouro, para os tecidos, para a carruagem adornada com símbolos solares e para o rosto oculto por uma mortalha. Ninguém acreditava totalmente que ele realmente havia partido, mas ele havia partido, e o mundo ficou sem aquele que havia tentado uni-lo. Após sua morte, tudo se desfez. Os generais, outrora irmãos de armas, tornaram-se inimigos. O império dividiu-se em partes: Egito, Ásia, Macedônia. Os gregos discutiam, o Oriente silenciava. Alexandre tornou-se uma imagem, mas não um governante. E, no entanto, ele permaneceu. Seu nome foi repetido de várias maneiras: Iskander, Sikandar, Alexandros. No Egito, ele era considerado filho de Amon. Na Pérsia, um rei justo. Na Índia, um sábio. Nas crônicas cristãs, ele se tornou uma figura apócrifa. Nas lendas muçulmanas, Zulkarnain, o bicórnio, governante das duas extremidades do mundo. Atribuíram-lhe conversas com anjos, viagens à terra da escuridão e buscas pela fonte da vida. Tudo o que ele fez se entrelaçou com o mito, porque ele mesmo se tornou um mito. Sua imagem inspirou César, Napoleão, Carlos Magno. Suas campanhas foram estudadas em academias. Suas estratégias foram repetidas por generais. Mas ninguém pôde se tornar como ele, porque Alexandre não é um modelo. Ele é uma exceção. Ele viveu 33 anos, mas abrangeu uma era. Ele não apenas moveu exércitos, ele moveu o pensamento. Ele não apenas conquistou, ele conversou com as estrelas, com o vento, com outras culturas. Ele foi aquele que quis quebrar fronteiras, não para capturar, mas para compreender. As cidades que ele fundou viveram por séculos. Alexandria tornou-se um centro de conhecimento. Em sua biblioteca foram reunidos textos de todos os povos. Em seus portos falavam-se dezenas de idiomas. Ela se tornou o que ele imaginou, um local de encontro. E, no entanto, quando se lembram dele, é mais frequentemente como o jovem, com uma lança, a cavalo, em armadura brilhante, avançando. Nesta imagem, o fogo de um sonho. Nesta imagem, um homem que não tinha fim, apenas um caminho. Onde ele está enterrado, ninguém sabe até hoje. Dizem que seu corpo repousava em Alexandria, em um sarcófago de cristal. Dizem que os imperadores o admiravam. Dizem que desapareceu no turbilhão dos séculos. Mas isso não é importante, porque Alexandre não está em uma tumba. Ele está em uma lenda.
Às vezes, em uma noite tranquila, quando você olha para o céu e vê uma estrela mais brilhante que as outras, pode imaginar. Ele está lá, ainda cavalgando, ainda procurando, não terras, não glória, mas uma resposta. Uma vez ele disse: Não temo a morte, temo não percorrer todo o meu caminho. E talvez por isso as pessoas o recordam até hoje, porque em cada um de nós vive aquele que quer ir além, que acredita que os limites são uma convenção, que sente que o mundo é um só. Alexandre não nos deixou um império, ele nos deixou um exemplo. Qualquer caminho que escolheres, pisa nele com um coração aberto. E talvez, lá, para além do horizonte, ouvirás o eco dos passos daqueles que um dia avançaram, sem conhecer o medo, não por vitória, mas para fazer parte de algo maior. Durma em paz, o mundo é vasto, mas você já está nele.